E aí, tudo bem? Meu nome é Lucas, do Método Nagol, e no Método Nagol você aprende sobre produtividade de uma forma saudável, através de pequenas mudanças na tua vida, para você conquistar as coisas que você sempre quer, através de planejamento, através de organização, tudo isso você aprende aqui no Método Nagol. Hoje eu vou falar os 4 hábitos que eu adquiri depois do minimalismo. Essa é a parte 2 do vídeo. Então, tem mais 4 hábitos que eu coloquei no vídeo anterior. Vou colocar no cardzinho por aqui, tá? E essa é a parte 2, onde eu vou falar os outros 4. Então, na verdade, são 8 hábitos que eu adquiri, mas eu coloquei em 2 partes para facilitar a tua vida, tá bom? Então, vamos lá. Deixa eu ver se abriu aqui. Abriu aqui. Beleza. Rapidinho. Eu sempre esqueço de fazer uma coisa aqui, mas eu vou fazer agora. Pronto. Bom, o primeiro hábito que eu adquiri, aliás, o primeiro não, né? Mas o hábito número 1 que eu adquiri aqui, que eu vou colocar, é ter um equilíbrio entre o hoje e o amanhã. O que significa isso, cara? Eu não me privo demais pelo amanhã. Porque assim, ó, eu vou colocar aqui, ó. Equilíbrio entre o hoje e o amanhã. O amanhã me motiva, tá? Basicamente isso. O amanhã é o que vai me motivar. Aliás, o amanhã é o que me inspira. E o hoje é o que me mantém motivado. Deixa eu virar aqui, ó. É isso, sabe? A gente tem que ter um equilíbrio de não ficar fazendo, deixando tudo pro futuro. Pensando naquele futuro daqui 5 anos, eu quero viajar o mundo, eu quero fazer 1000 coisas e tal, e blá e tal. E aí hoje você não vive, você só fica vivendo em função daquele amanhã. Então eu gosto de ter um equilíbrio, de ter coisas que me motivam durante o hoje. E não necessariamente em relação a esse objetivo, pode ser em relação a outras coisas. Por exemplo, ok, eu quero fazer um curso, eu falei no vídeo anterior, eu quero fazer um curso, ele é muito caro, eu quero comprar um tênis, ele é caro também, blá, 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 blá. Só que assim, eu vou parar minha vida para poupar todo esse dinheiro para comprar isso? Não, sabe? Ontem, por exemplo, eu comi uma pizza. Não vou deixar de comer uma pizza, sabe? Não vou deixar de ter um momento com um amigo meu. Não vou deixar de ter um almoço com meu pai. Semana passada, cara, fui no mercado, comprei uns bagulho mais da hora que tem pra fazer um macarrão pro meu pai. Porque tem um macarrão que eu faço pra ele. Ele fala que eu sou a única pessoa que consigo fazer um macarrão igual o da mãe dele, da falecida mãe dele. Então eu me sinto muito especial quando faço esse macarrão pra ele, porque é uma coisa que eu sei que tem um valor sentimental além do sabor, sabe? Ele consegue reviver aquela experiência. Eu me enrolo de gente de lágrimas falar disso. Mas é isso, sabe? Então eu não me privo, sabe? Cara, foda-se o dinheiro, velho. Eu quero fazer o máximo possível pro meu pai ter essa experiência de novo, enquanto eu tô aqui em Londrina, porque depois que eu começo a viajar, eu vou ver pouco meu pai. Então, não vou me privar do hoje por causa que amanhã eu quero comprar um curso. Cara, foda-se o curso, mano. Quero viver o hoje também. Então, ao mesmo tempo que eu não quero só viver o hoje também, sem nenhum objetivo no futuro. Eu gosto de ter esse equilíbrio, sabe? E o minimalismo me fez me organizar para isso também, que é entender que amanhã vai me inspirar a fazer as coisas hoje, vai me motivar, né? Mas o que eu faço hoje é o que me mantém motivado, né? É basicamente como você ter pequenos prêmios até você chegar lá na linha de chegada. Você não vai ganhar o prêmio só quando você chegar lá. Você vai ganhando os prêmios. E talvez a sua linha de chegada mude também, sabe? E tá tudo certo também, não tem problema nenhum. O segundo hábito que eu adquiri com o minimalismo foi procurar alegria em coisas não materiais também. Porque assim, as pessoas pregam muito minimalismo referente ao bem material, ao consumo de um material, que faz todo sentido, mas acho que tem coisas além disso. Acho que o se questionar, que é o primeiro ponto que eu falei no vídeo passado, vem disso também. De encontrar coisas que você gosta de fazer que não são materiais. Que é o que eu falei agora há pouco sobre meu pai. Eu gosto de viver experiências com a minha família.
Então, tudo que eu puder fazer pro meu pai ficar feliz, pra minha mãe ficar feliz, eu gosto muito de cozinhar, né? E pessoas, parentes diferentes gostam de coisas diferentes. Então eu sempre tô fazendo coisas diferentes pra eles, porque eu gosto de cozinhar e eu gosto de trazer essa experiência pra pessoa, sabe? É a maneira que eu consigo. É a maneira que meu dinheiro consegue pagar também, sabe? Não consigo dar um bem material pra ela, mas consigo dar uma experiência que eu acho que é muito mais valiosa. E eu tento encontrar também as minhas alegrias não materiais, que são quais são as experiências que eu gosto de ter, coisas que eu gosto de fazer, né? Às vezes, às vezes um simples andar de bicicleta já me deixa melhor, sabe? E isso não é uma coisa material de fato, né? Às vezes ir no parque e ficar desenhando ali é uma coisa que te faça feliz. Então tente procurar coisas não materiais que te deixam feliz também, porque não é só do material, a gente não vai viver só de felicidade também. Eu vi um youtuber ontem falando que ele comprou um Rolls Royce, calma, não entendo nada de carro, tá? Que custa 4 milhões de reais. E ele falou, velho, eu comprei esse carro e, assim, ele não me supriu nem pela metade o meu desejo ou a minha felicidade de quando eu fiz uma viagem pra Rússia. Entende isso? Ele não é uma coisa material, é sobre experiência. Ele gosta de gastar o dinheiro dele com experiência. E eu acho que faz muito sentido. Eu acho que faz muito sentido isso. Eu acho que o bem material é uma coisa legal. O dinheiro compra liberdade muitas vezes também. Só que a gente tem que pensar em coisas que não necessariamente precise de dinheiro, que são normalmente experiências, né? Quais experiências que você gosta de ter? Inclusive, vai uma dica aqui pra você que no Airbnb, o Airbnb não é só um lugar de você alugar casas, tá? O Airbnb você pode comprar experiências também. Então, digamos que você vai para São Paulo e você não sabe o que quer fazer em São Paulo. Procura no Airbnb por experiências em São Paulo e você vai ver umas coisas muito fodas. Eu vi, por exemplo, em Porto Alegre, uma experiência que você passa o dia dentro de um restaurante com o chefe. Olha que doido isso. Desculpa, não foi em Porto Alegre que eu vi isso nos Estados Unidos. Que você passa o dia no restaurante, você aprende a fazer a comida deles, e eu acho isso muito da hora, sabe? Você tá num outro lugar, numa outra cultura, aprendendo uma coisa que você não aprenderia na tua casa. Em Porto Alegre, que eu lembrei, você consegue fazer uma tour de cachaça. Tem uma cachaçaria lá que você consegue fazer uma tour lá. Meu, e é tipo R$ 40 você faz uma experiência dessa. R$ 40 você compra um iFood, velho. Olha a diferença de experiência, saca? Eu sei que são coisas diferentes, mas eu gosto de pensar, de comparar algumas coisas assim também. E no Airbnb tem várias, tem várias. Se for pra praia também, tem gente que ensina, por exemplo, uma coisa que eu achei muito legal. É, fotógrafo ensinando a fazer fotografia urbana na cidade. Daí ele te leva pros pontos principais pra você aprender a tirar foto em lugares legais, já, entendeu? Tem professora de yoga que vende experiência de yoga dentro de num parque, assim, sabe? Num lugar aberto. Enfim, são coisas que são muito legais, que eu particularmente gosto muito, tá? Então, você gosta, é uma coisa que é importante pra mim, assim, que vai muito além do material. E só a senha do e-bookinho aqui, ó, é Minimal 2, que o outro foi Minimal 1, esse é o Minimal 2. E caso você não tenha visto o primeiro vídeo, Clube e-mail aqui, ó, é esse carinha aqui, o link tá na descrição. É a nossa newsletter do Método Nagol, que acontece nas segundas, quartas e sextas. Segundas você recebe um e-mail com todos os links necessários de todos os conteúdos que eu criei. Nas quartas é um lembrete desse vídeo aqui do NagoTube. E nas sextas-feiras a gente faz um e-bookinho, que é um resumo desse vídeo, através de um PDF que a gente envia por e-mail também. E aí nesse e-book tem uma senha. E aí essa senha eu passo aqui no meio do vídeo para te incentivar a assistir o vídeo inteiro. Então, por favor, assiste o vídeo inteiro, sabe? Se você não deu um likezinho aí no vídeo, dá um likezinho no vídeo aí também para ajudar. E é isso aí. Vamos pro hábito 3 aqui que eu adquiri através do minimalismo. Isso aqui é muito bom, velho. Destralhar de forma recorrente. Eu amo essa palavra, destralhar. Destralhar, velho. Nossa. E realmente as coisas se tornam tralhas às vezes pra gente, né? E destralhar é uma coisa que acontece de forma muito recorrente na minha vida, depois do minimalismo e depois do nomadismo também.
semana passada, por exemplo, eu tenho um número X de camisetas, que eu não sei o número agora, mas é um número X de camisetas, tá? Se eu vier a necessidade de comprar uma camiseta nova, sei lá, minha camiseta preta tava fodida, tinha um furo no meu ombro já, e eu não tava trocando essa camiseta. E aí eu fui no shopping, comprei uma camiseta nova, e o que eu fiz com a velha? Eu doei, sabe? Automaticamente entra uma coisa, sai outra. Isso é em relação às minhas roupas. O que entra, automaticamente vai sair alguma coisa. Então, antes de eu comprar, muito sobre escolhas é saber dizer não, né? E cada sim é um não quando você faz uma escolha. Então, a partir do momento que eu escolhi comprar uma camiseta nova, preta, eu tô dizendo não pra alguma roupa que tá ali dentro. Então, eu falei não pra aquela roupa que eu já tinha na cabeça, que ela ia embora naquele momento, ela era próxima a ir embora. Eu tenho um outro não de uma outra camiseta que era muito velha, que eu não vou levar ela pra viagem. Então, já coloquei no saquinho de doação. Então, destralhar é uma coisa que acontece de forma muito recorrente. Eu tinha uma câmera de filmagem, que só fazia filmagem. E aí eu comprei essa câmera que faz foto e vídeo muito bem. O que eu fiz? Um sim, um não. Antes de comprar essa câmera, eu vendi a outra, peguei o dinheiro e comprei essa com preço mais barato por conta disso. Então, pra que eu vou ter duas câmeras? Eu nem gravo tanto assim, sabe? Uma só já tá bom. Então, já fiz essa mudança na minha vida. Então, destralhar é uma coisa que eu faço direto, direto, é uma coisa... E faça isso, é muito prazeroso você ver a tua casa mais limpa e tendo coisas que realmente façam sentido. Lembra daquele primeiro ponto do vídeo anterior, que é me questionar mais? Se questione mais, olha as coisas na tua casa e se questione mais se elas realmente são necessárias estar ali. E se não, destralhe, velho, destralhe. E o quarto e último hábito que eu adquiri com o minimalismo foi entender que nada é estável. Lucas, o que você quer dizer com isso? Emprego, casamento, relacionamento, a tua vida psicológica, nada disso é estável. E quando a gente. E isso é muito bom, sabe? A gente fica pensando, nossa, mas eu queria tanto estar mais tranquila tal. Mas tem uma historinha que eu vi esses dias também que é muito legal, assim, que fala assim. Que tinha um caminhão que estava carregando peixes e quando ele chegou no ponto B, os peixes morreram. E aí na outra viagem eles colocaram um tubarão nesse caminhão e quando chegou no ponto B, tinha dois ou três peixes mortos. Por quê? Porque eles não estavam confortáveis. E quando eles não estão confortáveis, eles se tornam mais alertas. Então eles estavam alertas para não morrer, porque tinha um tubarão ali, entendeu? Então a instabilidade, ela faz a gente se mexer, sabe? E a estabilidade, ela deixa a gente parado. Se tudo tivesse bem na nossa vida, se você tivesse todo o tempo do mundo, sabe o que você ia fazer? Nada. Você não ia fazer nada. E você ia entrar numa depressão porque você não ia ter nada pra fazer. Então, o que é importante? É importante a gente. Importante ter nosso colchão. Isso é uma coisa que eu aprendi com a Aliane. Se você não viu o Nagocast com a Aliane, que fala sobre planejamento de carreira, ela fala sobre se ter o nosso colchão. O que é ter nosso colchão? É como se fosse estar num circo e você é aquele cara que faz equilíbrio lá de cima. Pra que você tem aquela cama elástica, aquele colchão? Tipo, você não vai cair, você treinou muito pra isso, mas vai que cai. Se você cair, você não se machuca, entendeu? Então, a instabilidade é sempre importante a gente ter nosso colchão embaixo, mas vai pra cima, sabe? Mantém o negócio de pé. Então, a parte financeira, a gente não sabe se nosso emprego amanhã te manda embora, sabe? Ou de repente você não quer mais trabalhar ali. E aí, já que a gente tá nessa vida que a gente sabe que é instável, isso faz a gente se movimentar, e isso faz a gente se preparar mais também. Então, é claro, se você tivesse um aluguel para pagar e você não tivesse emprego, você ia dar um jeito de pagar, você ia se mexer com essa instabilidade. Mas também tem o ponto de você se planejar com a instabilidade, sabendo que ela existe, você ter um colchão. O que seria o colchão? Seria a tua reserva de emergência, por exemplo, no lado financeiro. Eu tenho uma reserva de financeira que faz com que eu possa viver 6 meses com a mesma qualidade de vida que eu vivo hoje. Ou eu posso viver 12 meses numa qualidade de vida mais baixa, tá? Mas
Isso serve pra quê? Esse é meu colchão. Se amanhã me mandam embora do emprego, cara, eu não vou me desesperar. Eu tenho 6 meses pra fazer alguma coisa. Então, eu sei que existe instabilidade e eu já estou preparado pra ela financeiramente. Psicologicamente, como é que eu posso criar o meu colchão pra isso? Eu tenho o método Nagol. Se eu perder meu emprego, queira ou não, Nagol dá uns dinheirinho ali, sabe? Eu consigo fazer alguma coisa, eu posso fazer freela, posso voltar a fazer freela de design. Então eu tenho caminhos que eu deixo pausados, mas se eu precisar dar um play ali, eu dou um play ali, entendeu? E basicamente é isso, meu povo. Aqui em cima também agora eu deixei um QR Code de Pix, então caso você queira ajudar o Nagol, contribuir de alguma maneira, com qualquer valor, fique à vontade, a gente sempre vai ser muito grato com qualquer contribuição. E o último pedido que eu quero te fazer, por favor, coloque nos comentários do vídeo o seu feedback sobre esse vídeo parte 2 ou sobre os dois vídeos também. O feedback, né, o comentário é muito importante para mim, porque faz o YouTube ver melhor. Ele entende que foi um vídeo que prendeu a atenção das pessoas, que foi bom para elas, e ele vai entregar para mais pessoas. Então, é uma forma gratuita de você me ajudar, de certa forma. E fico grato desde já se você chegou até aqui também. Então, se puder se inscrever no canal, colocar um comentário, curtir o vídeo, aquele monte de coisa que a gente sempre tem que pedir, agradeço, tá bom? Um beijo, um queijo e tchau, tchau!